nosso tapete até agora estará dessa forma. Ok? Agora, volto a trabalhar com fio natural. Eu vou prendê-lo novamente na agulha. Venho aqui no segundo ponto de base do bloco da carreira anterior. E faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou trabalhar mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos. Três correntes e mais 2 pontos altos. Agora, vou descer aqui pela outra lateral, fazendo mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma, com os blocos nessa carreira, já com 8 pontos altos em cada uma das laterais. Faço uma corrente, a partir do segundo ponto de base do próximo bloco, eu vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, desço pela lateral, fazendo mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e depois finalizar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma. Nessa última carreira, os nossos blocos passaram a ter 8 pontos altos em cada uma das laterais, ok? Agora, para começarmos a próxima carreira, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Agora, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Chegando aqui na alça, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Agora vou descer aqui pela lateral, trabalhando mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Vai ficar vazio apenas o último ponto de base. Então, meu bloco passou a ter 9 pontos altos em cada uma das laterais. E aqui ao meio, continuo fazendo 3 correntes. Para passar de um bloco para o outro, eu faço uma corrente de separação e a partir do segundo ponto de base do próximo bloco, eu começo a trabalhar os pontos altos. Eu vou fazer essa carreira. Completada essa carreira, eu finalizo com ponto baixíssimo e na próxima carreira eu vou trabalhar os blocos com 10 pontos altos em cada uma das laterais, sempre deixando o primeiro e o último ponto de base vazios. Então, faço essa carreira e depois faço a outra, sempre em cada carreira vai aumentando um ponto alto. Então, nessa aqui ficaram 9 pontos altos, aqui em cada uma das laterais. Na próxima carreira, eu já faço com 10 pontos altos. Começo a partir do segundo ponto de base e aqui na alça, sempre faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Vou completar essa carreira, faço a próxima e volto mostrando para você como ficará. Terminada aqui a última carreira, eu tenho uma sequência de 3 carreiras trabalhadas com fio natural, ok? Nessa terceira carreira aqui, depois do barbante peludinho, nós ficamos com os blocos com 10 pontos altos em cada uma das laterais, certinho? A partir daqui eu vou cortar o fio. E esse fio aqui já vai ser arrematado. Tiro a ponta aqui pra fora. Venho aqui na parte de trás. Vou passar a ponta aqui pro ponto, por dentro aqui do ponto lateral. E agora vou arrematá-lo como fiz antes com outro fio. Com o fio já arrematado, agora eu vou passar a trabalhar com fio colorido mesclado. O fio que eu vou trabalhar é o mesmo fio que eu fiz aqui as pétalas do girassol, ok? É um marrom mesclado. Apesar do meu barbante agora ser o número 6, eu continuo trabalhando com a agulha número 4. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no segundo ponto de base, aqui de algum dos blocos. E prendo o fio fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base.
Chegando aqui na alça que eu tenho ao meio do bloco, eu trabalho 2 pontos altos, três correntes e mais 2 pontos altos. Passo para outra lateral do bloco e vou fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Fica vazio, então, apenas o último ponto aqui de base. Ficou dessa forma. Nessa carreira, o meu bloco passa a ter 11 pontos altos em cada uma das laterais. Então, o primeiro bloco, eu faço uma corrente, passo para o segundo ponto de base do próximo bloco e vou fazer 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 9 pontos altos, na alça eu faço 2 pontos altos, três correntes e mais 2 pontos altos. E vou descer pela lateral, trabalhando mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre com os blocos, já nessa carreira com 11 pontos altos em cada uma das laterais. Ao meio, nós fazemos as 3 correntes de separação e para separar um bloco do outro, continuo fazendo uma corrente. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, depois de fazer a última corrente, eu faço um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, os nossos blocos passaram a ter 11 pontos altos aqui em cada uma das laterais, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer 3 correntes e faço mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Chegando aqui na alça, eu faço a mesma sequência, que são os 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos.
Agora, vou descer aqui pela lateral, trabalhando 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Vai ficar vazio aqui apenas o último ponto de base. Então, ficou assim. Nessa carreira, então, os blocos passam a ter 12 pontos altos aqui em cada uma das laterais. Para passar de um bloco para o outro, eu faço uma corrente, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco e começo a trabalhar os pontos altos a partir do segundo ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu finalizar a carreira, eu faço um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, passo para o próximo ponto e começo a trabalhar uma nova carreira com fio mesclado colorido. Nessa carreira, os meus blocos estão tendo 12 pontos altos em cada uma das laterais. Na próxima carreira, o bloco vai passar a ter, então, 13 pontos altos, ok? Sempre aqui, entre um bloco e outro, nós fazemos uma corrente de separação. E aqui ao meio, nas alças, ficam os 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Vou completar essa carreira e faço uma próxima carreira. Será novamente, então, uma sequência de 3 carreiras. Então, já fizemos a primeira carreira, estamos fazendo a segunda, depois vamos fazer a próxima. E vou cortar o fio e arrematar. Então, volto com você, já com essas 3 carreiras coloridas prontas. Essa aqui mais a próxima, e corto o fio e arremato, ok? Com as 3 carreiras com fio coloridas prontas, o nosso tapete até agora está dessa forma. Nessa última carreira que fizemos, os nossos blocos passaram a ter 13 pontos altos aqui em cada uma das laterais. Certinho? Eu fiz as 3 carreiras com fio colorido, cortei o fio e arrematei. Agora, eu volto a trabalhar novamente com fio natural. Então, eu começo prendendo o fio na agulha. Venho aqui no segundo ponto de base de um dos blocos e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Chegando aqui na alça, que tenho aqui ao meio, eu faço os 2 pontos altos. Três correntes e mais 2 pontos altos. Agora, vou descer aqui pela lateral, trabalhando
12 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui os pontos, eu deixo vazio aqui o último ponto de base. Vou passar para o próximo módulo, trabalhando a partir do segundo ponto de base, sem fazer nenhuma corrente de separação. Então, já passo para o outro módulo. E vou trabalhar 12 pontos altos, um em cada ponto de base. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, e quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Lembrando que para passar de um módulo para o outro nessa carreira, eu não faço nenhuma corrente de separação, ok? Com a carreira já finalizada, ficou dessa forma. Os nossos blocos passaram a ter 14 pontos altos em cada uma das laterais, e entre um bloco e outro já não fizemos mais nenhuma corrente de separação, ok? Para iniciarmos a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, e agora vou trabalhar mais 12 pontos altos, um em cada ponto de base. Já chegando aqui na alça, eu vou fazer 2 pontos altos, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, vou descer aqui pela outra lateral do bloco, fazendo mais 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma, ok? Vai ficar vazio aqui o último ponto de base desse bloco. Vou passar para o próximo bloco, sem fazer nenhuma corrente de separação. A partir do segundo ponto de base, eu vou trabalhar 13 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, no final, vai ficando assim. Além dessa carreira que eu estou fazendo, que é a segunda carreira agora aqui, dando sequência com o fio natural, eu vou fazer mais 5 carreiras, sempre trabalhando da mesma forma. Começo a trabalhar os blocos no segundo ponto de base, aqui na alça. Eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, desço trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, até deixar vazio aqui o último ponto de base. Sem fazer nenhuma corrente, eu passo para o outro bloco
e trabalho a partir do segundo ponto de base novamente. Quando eu for finalizar essa carreira, eu finalizo aqui na terceira corrente que iniciei com um ponto baixíssimo. Sempre da mesma forma que viemos trabalhando as outras carreiras. Então, dessa vez, eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras com fio natural. Duas, eu fiz a primeira, estou fazendo a segunda. Quando eu terminar essa carreira aqui, eu faço mais 5 carreiras, sempre com fio natural, e volto trabalhando junto com você, ok? Com as carreiras produzidas com o fio natural prontas, eu trabalhei uma sequência aqui agora de 7 carreiras trabalhadas com fio natural. Nós temos até agora um total de 19 carreiras. Nessa última carreira, essa carreira de número 19, os meus blocos passaram a ter 20 pontos altos aqui na lateral. O meu tapete vai parar por aqui, porque eu quero um tapete de um tamanho menor. Só que se você quiser o seu tapete maior, você vai continuar sempre essa mesma sequência que estamos fazendo aqui. Trabalhando os blocos e fazendo um ponto de aumento sempre aqui nessa alça ao meio, ok? Agora, eu vou fazer a minha última carreira aqui, trabalhada com fio, o colorido mesclado. No caso do meu aqui, é um tom de marrom mesclado. Eu vou prender o fio na agulha. Vou saltar os primeiros 2 pontos de base aqui do bloco. No terceiro ponto de base, eu prendo fazendo um ponto baixo. E agora, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Chegando aqui na alça, aqui ao meio, eu vou fazer apenas um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora, vou descer pela outra lateral, trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. E vou deixar vazios aqui os últimos 2 pontos de base. Então, vou completando aqui toda essa lateral, fazendo os pontos baixos. Trabalhado aqui os pontos baixos aqui pela lateral, eu deixei vazios os últimos 2 pontos de base. Vou passar para o outro bloco, pulo também os primeiros 2 pontos de base, então, vou pular um total de 4 pontos aqui na base. E a partir do terceiro ponto de base aqui do outro bloco, eu faço o ponto baixo. E agora, vou trabalhando novamente um ponto baixo em cada ponto de base. Como nós saltamos mais pontos agora aqui na base, o efeito vai ser esse aqui. O seu ponto vai ficar ainda aqui mais fechadinho aqui, os blocos acabam se unindo mais ainda aqui e vai ficando mais aberto aqui para a parte de trás. Vai ficar assim, ok? Aproximar aqui para você poder ver certinho. Eu vou fazer essa mesma sequência, vou saltar sempre os 2 últimos pontos de base, os 2 primeiros aqui dos blocos. E aqui na alça ao meio,
eu vou trabalhar apenas um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Vou fazer essa carreira dessa forma e quando eu chegar aqui no final, eu finalizo com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo que iniciei, corto o fio e arremato. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizada a carreira, então nosso tapete ficou dessa forma. Nesse tamanho aqui que fizemos, ele tem 1 metro de diâmetro. Caso você queira aumentar o seu tapete, fazer ele um pouco maior, é só você ir aumentando mais algumas carreiras aqui, trabalhando sempre da mesma forma. Por acaso, se ele começar a repuxar, você então volta a trabalhar algumas carreiras com uma corrente de separação e depois faz o bico aqui trabalhando com um ponto baixo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí uma mensagem para mim nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Compartilhem também os nossos vídeos para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, ok? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!